Boa noite, eu sou a Joyce, sou nutricionista do Hospital Unimed Capivari. Estou aqui para conversar um pouquinho, representando o Viva Mais, a respeito dos alimentos saudáveis agora na época do isolamento social. O que nós devemos fazer para que a nossa alimentação seja mais tranquila, mais saudável, para que a nossa alimentação traga prazer e que a gente não busque alimentos gordurosos, excessos que possam nos causar algum desconforto. E a primeira coisa que nós vamos conversar é a respeito da água. A água é extremamente importante, principalmente para o nosso corpo quando a gente fala do nosso sistema imune, o que traz imunidade. Quando o corpo ele está desidratado, ele não consegue responder como deveria. E a água faz parte, além do processo de hidratação, de todas as outras funções que permitem que nosso corpo funcione bem. Qual é o volume ideal de água que eu preciso beber? A gente falava antigamente sobre 2 litros de água e isso não funciona mais. Algumas pessoas acabam se enquadrando dentro desses 2 litros, porém devido ao quadro do país e do mundo de sobrepeso e obesidade, nem sempre 2 litros agem de acordo como deveriam. Falta, na maioria das vezes falta. Como é que eu calculo a quantidade de água para o meu corpo então? Você vai usar a regrinha, seu peso vezes 30. Esse é o ideal de água mínimo que o seu corpo precisa para trabalhar bem e que ele funcione de forma saudável e natural, sem estressar e sem sobrecarregar nenhum outro órgão, tá? Então, 30 vezes o seu peso hoje. O valor dessa continha é o total de água que você precisa beber. O segundo ponto são as proteínas. Quando a gente fala de proteína, a primeira coisa que a gente pensa são as carnes, né? Proteína animal. Nós somos animais, então a proteína animal normalmente ela é absorvida pelo nosso corpo de forma mais tranquila, mais fácil. E quando o nosso corpo precisa responder com anticorpos, não só agora, né? Em qualquer tipo de situação, um resfriado ou qualquer coisa que o corpo precise do nosso sistema imunológico trabalhando bem, as proteínas animais, principalmente, elas ajudam o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, o consumo de proteína animal no almoço e no jantar é muito bom. Quem não tem costume da proteína animal, nós temos sim a proteína vegetal. Os vegetarianos consomem esse tipo de proteína, né, as proteínas vegetais, porém é importantíssimo que você tenha uma alimentação realmente calculada e balanceada quando nós falamos principalmente da exclusão da proteína animal, porque muitas proteínas nós não encontramos ou não conseguimos consumir de forma natural a partir apenas dos vegetais. É bem complicado você conseguir um balanceamento, vou comer um pouquinho, né, de proteína vegetal no almoço, um pouquinho no jantar, normalmente falta. E essa deficiência pode te trazer ao longo do tempo sistema imunológico fraco, debilitado, então você começa a ficar doente, né, com uma facilidade maior. Toma muito cuidado, procura balancear, conhecer realmente quais são os vegetais que possuem uma quantidade grande de proteína para que o seu sistema imunológico não fique enfraquecido. Quando nós falamos de proteína animal, a gente pode fazer uma associação com a vitamina C, que é excelente, que funciona melhor ainda quando a gente se baseia no consumo da proteína animal para ter um aumento de absorção. Então, quando a gente consome proteína animal e consome também um alimento fonte de vitamina C,
uma laranja, um abacaxi, uma acerola, um limão, a absorção de ferro e de proteína para o seu corpo ela é aumentada. Então é uma dica boa para quem está buscando aí aumentar a imunidade, para quem está buscando reforçar seu sistema imunológico, é fazer a associação da proteína com uma vitamina C. E também um fator importante de se falar é a exclusão de alimentos que possuem o cálcio. O cálcio, ele briga pelo ferro. Então, quando você consome na mesma alimentação cálcio e ferro, você acaba tendo uma absorção maior do cálcio do que de ferro e eles acabam brigando. Então, nas refeições principais, o ideal é que você não consuma nenhum alimento que que tenha leite ou seja derivado do leite, porque aí você vai ter uma melhor absorção da proteína e do ferro nessa refeição, tá? Um nutriente importantíssimo para que a gente inclua hoje na nossa alimentação é o selênio. O selênio ele faz parte de todo o processo inflamatório, reduzindo o processo inflamatório do nosso organismo. Ele melhora o humor, ele age, no nosso corpo e ele traz uma sensação de bem-estar muito grande, melhorando o humor e reduzindo, todo o processo inflamatório que possa estar ocorrendo. Onde é que eu encontro o selênio? O selênio ele é encontrado em grande quantidade na castanha do Pará, na gema do ovo, no frango, no trigo, na aveia e no arroz. Outro nutriente importante para a gente incluir é o potássio. O potássio ele reduz o estresse e a ansiedade e é facilmente encontrado na semente de abóbora, na beterraba, na batata doce, no espinafre e também na aveia. Observem que quando eu falar dos nutrientes, eu vou acabar falando alguns alimentos que são ricos nesses nutrientes e eu vou me repetir em algumas vezes. Então, a aveia, por exemplo, ela tem potássio, ela tem selênio, então já é um alimento legal para fazer parte do dia a dia. Você que está buscando aí, nossa, estou ficando muito estressado, estou ficando muito ansioso, ou então estou com medo do meu sistema imunológico não estar muito legal. A aveia, a batata doce, vocês vão ouvir algumas vezes também, a semente de abóbora. Então presta atenção que já são alimentos que podem fazer parte aí de um cardápio dia a dia, podem ser acrescentados em vários episódios no seu dia, então num lanche, num almoço, e vão trazer uma resposta muito boa em todos os sentidos. Um outro alimento, um nutriente, é o triptofano. Então os alimentos que vão trazer o triptofano para você, vão gerar triptofano no seu organismo, durante a digestão, é o chocolate mais que 70%, então o chocolate amargo, que tenha maior do que 70% na sua composição de cacau, a quinoa, a aveia, a banana e os vegetais escuros. As oleaginosas também, então as castanhas, nozes, avelã, amendoim, são ricos na sua composição que vão transformar em algum momento em triptofano no seu corpo, durante a digestão, durante o processo de metabolismo. E o triptofano, quando você tem triptofano no seu corpo, ele vai ser convertido em serotonina, que é o hormônio do humor. Então ele melhora muito o seu humor, o bem-estar, sensação de relaxamento. A serotonina é que traz todas as sensações assim gostosas para o nosso corpo. Ela é o contrário do cortisol. Tudo que o cortisol traz de ruim, de mau humor, de estresse, a serotonina traz de bom. Então, para eu ter serotonina, eu preciso ter triptofano. Ele vem de proteínas, do consumo das proteínas e principalmente desses alimentos que eu falei, que é o chocolate 70%, a aveia, a banana, os vegetais escuros, a quinoa. A vitamina E
também é importantíssima, né? Ela age no nosso corpo como antioxidante, previne depressão, previne as marcas de expressão, de idade. Onde a gente encontra a vitamina E? O ovo é riquíssimo em vitamina E, as carnes, as amêndoas, as nozes, o gergelim, soja, banana e os vegetais folhosos escuros. Então, espinafre, a couve, o agrião, tá? Então, esses alimentos vão fornecer uma quantidade de vitamina E quando a gente consome uma porção de salada, né? Uma porção pequena de amêndoa ou de nozes, eles já trazem para o nosso corpo a porção mínima de vitamina C que você precisa. Uma quantidade bem pequena de consumo e que vale muito a pena. O zinco, ele está bastante ligado à melhora do nosso humor, do sono e ao aumento da resposta imune. Se o seu corpo tem deficiência de zinco, você não consegue ter seu sistema imunológico funcionando como deveria. Ele não vai ter a força que ele precisa para trabalhar, para responder a qualquer processo de doença, de inflamação. Então o zinco ele é essencial nesse momento. Mais uma vez, eu coloco aqui a semente de abóbora. Semente de abóbora é riquíssima em zinco, assim como peixes, a soja, as castanhas, a gema do ovo novamente, o amendoim e a castanha de caju. Então são alimentos que eu me repito, por isso eu falo que é importante a gente observar e anotar esses alimentos que eu estou comentando para colocar no dia a dia. São porções pequenas e sem excesso que já vão fornecer o mínimo de nutrientes que a gente precisa para ter um melhor humor, menor ansiedade, menor risco de depressão. O magnésio, ele reduz e alivia sintomas de depressão. Também atua na melhora do sono. Ele traz relaxamento para o nosso corpo. Onde a gente encontra magnésio? A alfarroba é riquíssima em magnésio. Chocolate amargo, acima de 70% de cacau. As castanhas, a chia, a banana, espinafre, beterraba, os cereais integrais e iogurtes naturais. Todos esses alimentos são ricos em magnésio, que quando também a gente consumir uma quantidade mínima esperada, o nosso corpo vai reagir muito melhor relacionado à depressão e o sono. O magnésio e o zinco são essenciais para um sono tranquilo. E se a gente não dorme, a gente fica estressado, cansado, não tem como você estar relaxado quando você não dorme direito. Então, magnésio e zinco estão altamente relacionados ao sono e à ansiedade, cansaço físico. Os chás calmantes nesse período também são importantíssimos, né? Eles não trazem nenhum risco, nenhuma contraindicação, são vindos de produtos naturais. Então aqui a gente pode citar a camomila, a passiflora, a melissa e a valeriana. Procura usar o chá de folhas desidratadas, né? Quanto menos processado ele for, melhor o poder que ele vai agir sobre o seu corpo. Não que aqueles de saquinho, de caixinha não funcionem, funciona. Mas quanto menos processado, por menos processo ele passar, maior vai ser o poder que ele vai causar sobre o seu corpo. Então, se a gente está buscando um chá calmante, né, as folhas de camomila, elas vão agir de uma forma mais natural e mais forte do que aqueles de saquinho, tá? Eu vou comentar um pouquinho a respeito do que a gente pode fazer para combinar os alimentos e ter um modelinho de cardápio legal e que traga uma sensação boa no dia, né? Calmo. No café da manhã, uma banana com aveia ou uma banana com quinoa. Trazer para o seu café da manhã um dos chás calmantes já, em substituição ao café, né? Procurar fazer essa troca, quem gosta de coisa nova, quem nunca experimentou, acho que vale muito a pena. Então, tomar um chazinho, comer uma banana com quinoa ou com aveia. Trazer para o seu almoço
proteínas animais, então não deixar de comer carne, ou então se for comer o ovo, excelente, o ovo também é uma fonte de proteína animal, o leite é uma fonte de proteína animal, mas assim, para o almoço e para o jantar, comer uma fonte de proteína animal com qualidade, uma carne legal, uma quantidade boa, não tirar a gema do ovo de forma alguma, né? Porque tem gente que fala como ela é gordura, acaba tirando essa gema fora, mas a gema do ovo, ela tem muito nutriente, a maioria dos nutrientes estão nessa gema, né? Principalmente as vitaminas. A clara é mais proteína, mas a gema, ela é riquíssima em vitamina. A vitamina E tá ali contida na gema do ovo, que vai trazer respostas assim muito boas para o seu corpo. No almoço e no jantar também a gente já pode acrescentar os vegetais folhosos, que vão ser ricos em todos os nutrientes que eu comentei aqui agora. Aí a gente pensa assim, ó, a salada é sempre uma folha verde clara. E para o refogado, opta pelo verde escuro. Seu corpo vai responder melhor quando a gente faz essa combinação e acho que é uma dica legal. Então, um refogadinho, se for fazer uma folha refogada que seja de verde escuro, priorizar, né? Não que não possa, é claro que a variedade vai trazer coisa boa. Então, hoje eu comi abafadinho, refogado, amanhã eu vou comer crua, mas quando eu tenho as duas, eu vou comer a folhinha clara, crua e a verde escura refogada. A absorção do nosso corpo também dessa fibra é facilitada quando a gente refoga o verde escuro e os nutrientes são mais fácil absorvidos. E para os nossos lanches, procurar incluir as oleaginosas, as castanhas. Quando a gente come uma noz, uma avelã, uma castanha de caju ao longo do dia, né? Na hora do beliscar, procurar beliscar essas coisas, porque vão trazer qualidade para sua alimentação, vai trazer na sua rotina do dia a dia, você vai criando esse hábito, ao invés de beliscar uma bolacha, alguma coisinha que não te traria nenhum benefício, você consegue comer, né, beliscar a castanha, uma oleaginosa, vai saciar a vontade do mastigar, de comer alguma coisa, então ela serve ali para os lanches de escape, muito bem, e vão trazer os nutrientes que a gente está buscando para acalmar, para trazer satisfação, para trazer relaxamento, tá? E deixar o leite, o iogurte para a noite. Os chás também a gente pode trazer para a noite, para a ceia. Vai trazer para você alguns nutrientes relacionados ao sono, para que você logo tenha uma qualidade de sono, um relaxamento do seu corpo legal e ter uma noite, um descanso tranquilo. Então a gente falou um pouquinho dos alimentos, dos nutrientes que eu devo, né, que eu posso colocar na minha alimentação, lembrando que cada um tem sua quantidade específica do que deve, do que pode se alimentar, que a gente tem muita restrição hoje em dia de acordo com rotina do dia a dia, de acordo com doenças de base que cada um tenha, então toma cuidado antes de colocar alguma coisa nova para saber se você realmente não tem nenhuma contraindicação relacionada a esse alimento, tá? Experimentar coisa nova acho que é essencial. Se descobrir nesse período, eu tô aqui de bobeira, eu vou pedir alguma coisa, não, eu tenho tempo e eu vou testar esse alimento que eu não conheço. Às vezes a gente come a primeira vez e fala que não gostou, mas tem como testar o alimento de várias outras maneiras relacionadas à forma do como é que eu vou comer, né? Cru, cozido, refogado, no meio de uma receita. Às vezes a gente consegue comer no meio de uma receita muito bem, fazer essa ingestão do que ele ali isolado. É uma dica, acho que super legal também, para que a gente não exclua da nossa alimentação alguns nutrientes e alimentos essenciais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar agora respondendo todas as perguntas que eu conseguir. Espero que eu consiga trazer com essas informações coisas novas, coisas boas, que tragam saúde e bem-estar. Eu vou estar respondendo todo mundo que eu conseguir agora, neste momento. Se de repente surgir alguma outra dúvida numa próxima live, a gente tenta retomar.
e responder para que ninguém fique sem nenhuma resposta. Então fica à vontade para perguntar, para escrever o que vocês precisarem, que eu estou à disposição para responder dentro do que eu consiga. Se eu não conseguir, eu vou buscar e depois eu respondo. Obrigada.